E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem? Hoje a gente está aqui junto mais uma vez para conversar sobre mais um capítulo, né? Eu acho que todo mundo já me conhece das outras aulas gravadas, das aulas ao vivo no chat. Sou a professora Débora, sou professora das unidades N1 e N2 e a gente vai conversar então hoje sobre mais um capítulo, né, da apostila. Então já pega a apostila para ir acompanhando junto comigo, beleza? E aí no capítulo de hoje a gente vai falar por que existem medicamentos e como eles afetam o nosso corpo humano, né? Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o sistema nervoso, né? E a gente entendeu um pouco desse funcionamento. E hoje a gente vai ver a ação desses medicamentos, né? Quais são os tipos, como que eles afetam, né? Como que eles atuam no nosso organismo. Vamos lá? Então, olha só, a importância dos medicamentos e a sua evolução, né? Primeiro, a gente precisa compreender a diferença entre remédio e medicamento, tá? O remédio é qualquer substância ou recurso, então não necessariamente algo que a gente vá colocar de ingestão no nosso corpo, né? Nada que a gente necessariamente vai ingerir ou vai ser aplicado a nós, usado para combater ou aliviar doenças, desconfortos, dores, mal-estar ou outros sintomas. Então, por exemplo, quando o médico vira pra gente e fala assim, você precisa ficar de repouso absoluto, né? Esse repouso é um recurso que a gente também está utilizando para poder combater ou aliviar alguma doença. Então, ele também pode ser utilizado, né, nessa nomenclatura de remédio. Já os medicamentos propriamente ditos são produtos especiais elaborados para diagnosticar, tratar, prevenir, curar doenças, aliviar sintomas, provocar modificações no funcionamento do organismo e equilibrar a saúde. E aí, para existir a fabricação, né, desses medicamentos, os farmacêuticos, né, seguem diversas normas que estão presentes aí para pesquisar substâncias, quais as substâncias vão ser utilizadas, como que a gente vai desenvolver esse medicamento, tá? Não é feito assim de forma aleatória. Tudo existe ciência ali, existe a ideia da pesquisa científica para que a gente possa encontrar a melhor substância, para evitar que essa substância, né, dê efeitos colaterais no nosso sistema, né, que ele possa atuar ali da melhor forma possível. Então, esses farmacêuticos, eles estudam muito para que exista, então, a fabricação desses medicamentos, tá? Então, a gente vê que ao longo da história da humanidade, muitos remédios eles foram utilizados para aliviar alguns sintomas, né? Lá no começo do século XIX, a maioria dos medicamentos, né, eram remédios de origem natural. Então, assim, não existiam coisas sintéticas, né? Não existiam coisas basicamente produzidas em laboratório. Tudo que era utilizado para fazer esses medicamentos, ele vinha de origem natural, era tudo natural. Os medicamentos começaram, enfim, a ser preparados numa escala industrial, ou seja, começou a ter ali a presença de uma indústria na fabricação desses remédios, desses medicamentos, a partir da Primeira Guerra Mundial, tá? Principalmente. Então, essas descobertas de antibióticos e vacinas que aconteceram, a produção de materiais sintéticos que substituíram, então, os naturais. Tudo isso, então, aconteceu ali mais ou menos durante a Primeira Guerra. Então, a Primeira Guerra começou a trazer essa industrialização desses medicamentos, né, no nosso cotidiano. Lembrando que, é muito importante, o uso desses medicamentos, né, desses remédios também, devem ser feitos com muita atenção e responsabilidade, tá, galerinha? A gente tem que realmente só utilizar eles em casos de necessidade, em casos que o médico, ele prescreve esse medicamento, né? A gente não pode ter essa automedicação, isso é muito importante, né? Porque muitos medicamentos, eles podem trazer efeitos colaterais, podem causar, inclusive, a dependência química a eles, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado
com a utilização desses medicamentos, tá? Hoje a capacidade de pesquisadores de criar materiais sintéticos, né? Então, materiais que são produzidos efetivamente em laboratório, não são esses que têm alguma origem natural, acabam possibilitando a cura e a prevenção de diversas doenças, tá? E aí auxilia também a gente ter uma qualidade de vida melhor, né? Se a gente consegue prevenir doenças, se a gente consegue curar essas doenças, às vezes, mais rapidamente, isso melhora a nossa qualidade de vida, tá bom? O funcionamento dos medicamentos no corpo humano e suas relações com o sistema nervoso, tá? Atualmente, muitos medicamentos, eles são produzidos a partir de combinação de compostos químicos. Então, foi mais ou menos aquilo que eu estava conversando com vocês, né? Esses medicamentos atuais, né? Muitos deles são de origem, tem a sua origem a partir de outros compostos químicos ali, sintéticos produzidos. Então, é assim que acontece. Muitos deles vêm da combinação desses compostos químicos e existem vários tipos de medicamentos, tá? Não somente aqueles comprimidos que a gente conhece, tá? Nós temos os injetáveis, que entram aí, então, as injeções, vacinas, os soros, tá? Temos os inaláveis, que são aspirados pelo sistema respiratório, como, por exemplo, quem tem asma usa uma bombinha, né? Ou o processo mesmo de nebulização. São, então, medicamentos utilizados que a gente fala que são inaláveis, tá? Temos os comprimidos, que na verdade são os mais comuns, né? Nós temos aqueles em pó, granuladinhos ali que a gente dilui em água. Temos os xaropes, pomadas, enfim, nós temos uma diversidade muito grande desses tipos, tá? E aí, a forma do uso dos remédios, ela vai variar. Por quê? Por que a gente tem toda essa variação de tipos, né, de remédio? Por que não é tudo comprimido? Por que não é tudo injetável, né? Essa forma, ela vai variar porque cada substância, ela tem um tempo certo para surtir o efeito esperado no organismo. Então, a gente vai ver a forma mais adequada, né, para a gente poder estar fazendo a utilização daquela substância. Pode ser que a substância que é utilizada na forma inalada, por exemplo, ela não seja bem aproveitada pelo organismo se ela fosse em forma de comprimido, né? Então, a gente tenta sempre adequar a substância, a melhor utilização dela no nosso organismo, ok? Quando ingerimos um medicamento, ou seja, quando ingerimos, tá? Quando a gente consome um comprimido, por exemplo, como é que ele passa, o que acontece, por onde ele passa, o que acontece no nosso corpo, tá? Então, a gente ingere ele passa aqui pela nossa faringe, atinge o esôfago até chegar ao estômago. Quando ele chega no estômago, o nosso estômago ele é rico em uma substância que a gente chama de ácido clorídrico, tá? Esse ácido clorídrico ele vai diluir esse medicamento em pedaços menores, que aí isso vai facilitar a digestão dele, tá? E aí, se facilita a digestão, né, se quebra em pedaços menores, a absorção dele vai ser melhor. Então, quando eu quebro ele em pedaços menores, o que eu tô fazendo? Os ativos ali daquele medicamento, né, as substâncias ativas, elas vão ser liberadas e aí a gente consegue, então, absorver durante o processo de digestão esses ativos que precisam ser absorvidos pelo nosso corpo para que eles desempenhem, então, a função que é cabível naquele momento, tá? Os vasos sanguíneos, então, que estão presentes no intestino lá da gente, eles vão absorver essas substâncias que vão começar a circular pela corrente sanguínea. Então, olha só, quebrei em pedaços menores e esses ativos vão ser liberados. Lá no intestino, a gente tem uma rica quantidade de vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos vão absorver essa substância e aí esses vasos sanguíneos vão o quê? Pelo corpo inteiro. E aí vão distribuindo essa substância no corpo.
quando eles chegam efetivamente, né, lá no órgão que eles têm que agir, as substâncias químicas, né, que a gente está falando, se ligam a receptores, ou seja, receptores são células que recebem esse sinal, tá? Se ligam a essas células receptoras e provocam reações para causar o efeito desejado, tá? Então, essas células receptoras recebem essa substância e vai acontecer, então, o efeito que a gente espera, tá? Dela. O tempo que leva para agir e a duração desses efeitos depende muito da rapidez com que o remédio atinge a corrente sanguínea, de quanto tempo ele leva para chegar até o órgão-alvo e do metabolismo de cada pessoa. Por que tem essa variação, né? A gente falou que tem todo esse caminho aqui para percorrer, certo? Então, se o remédio age mais rápido, se ele age mais devagar, isso depende primeiro do próprio corpo de cada pessoa, né? Cada pessoa tem o seu metabolismo e isso vai variar. E outra, a gente tem que ter esse tempo da corrente sanguínea conseguir captar, então, essa substância e essa substância se espalhar por todo o corpo, tá? Então, a gente tem esse tempo aí para começar esse medicamento a funcionar no nosso organismo, beleza? Vamos lá. Há medicamentos que atuam diretamente no nosso sistema nervoso central. Todo mundo lembra aí do sistema nervoso central que a gente falou na última aula, né? Que são o que a gente chama de bloqueadores de sensações, tá? Os bloqueadores de sensação, eles bloqueiam os neurotransmissores responsáveis por conduzir os impulsos nervosos entre os neurônios. Lembra que na última aula a gente falou sobre isso? A gente falou lá sobre os neurotransmissores que eram, então, responsáveis pela essa passagem do impulso nervoso. Eu tô falando aqui de um medicamento que ele bloqueia esses neurotransmissores. Ou seja, ele faz com que essa condução do impulso nervoso entre neurônios, ela não aconteça, tá? E aí a gente tem, por isso que a gente chama eles de bloqueadores de sensações. Então as sensações são bloqueadas por quê? Né? Porque eu não tenho essa passagem do impulso nervoso, tá? Então, por exemplo, como a dor e os estimulantes de reações, tá? Eles atuam, então, como bloqueadores de sensação. Os bloqueadores atuam no cérebro e na medula espinhal, diminuindo ou cessando o sintoma. Então, olha só, quando o neurônio cerebral, né, ele para de receber esse aviso, por quê? Porque eu estou bloqueando essa passagem do impulso nervoso, né? Então, ele para de receber esse aviso, o sintoma acaba, mesmo que seja momentaneamente. Então, a gente tem aí, por exemplo, esse efeito acontecendo. Débora, eu ainda não entendi. Preste atenção, eu tô com sintomas de dor, né? Tô sentindo alguma dor muscular, por exemplo, né? É uma dor. Meu corpo tá recebendo esse sinal, tá recebendo esse estímulo que eu tô com dor, né? Então, a gente tem todo aquele caminho do sistema nervoso que nós vimos na última aula. E aí, o que eu consumo? Eu acabo consumindo um remédio que ele é um bloqueador de sensação. O que ele faz? Ele vai bloquear esses neurotransmissores que são responsáveis por conduzir esse impulso nervoso. No momento em que ele bloqueia, o que acontece? Ele impede de chegar pelos nervos e pela coluna espinhal até o cérebro. Ele impede esse caminho todo do meu sistema nervoso. Então, se ele impede esse sinal de acontecer, naquele momento eu paro de sentir aquela dor, já que eu não estou recebendo mais aquele estímulo, tá? Então, é assim que funciona os remédios que são dados como bloqueadores de sensação, ok? Temos também os estimulantes. Os estimulantes, eles podem causar alterações comportamentais, ativando, por exemplo, a atividade, as respostas e a condução de informação entre os neurônios, tá? Então, pode provocar agitação, estado sempre de alerta, tá? Redução de sensação de cansaço, aumento de atividade motora, tá? Um exemplo disso, um exemplo de medicamento que é estimulante. Medicamentos, por exemplo, que contenham cafeína em sua composição. A cafeína,
ela é um composto estimulante, né? E alguns medicamentos acabam utilizando ela em sua composição para dar essa atividade, aumentar essa resposta à condução do impulso nervoso e deixar a gente mais em um estado de alerta, tá? Depois que o efeito do medicamento passam, geralmente eles são eliminados do organismo, principalmente pela urina e pelas fezes, tá? Então, galera, hoje a gente deu uma olhada nesses tipos de medicamentos, a gente deu uma conversada como que ele atua no corpo, né? É importante que se vocês não lembram aquele caminho todo que a gente conversou na aula passada sobre o funcionamento do sistema nervoso, deem uma olhada novamente na matéria, olha, assiste de novo a nossa videoaula, lê a apostila, tá? Porque é importante a gente relembrar esse funcionamento do sistema nervoso, porque tudo que a gente falou aqui foi dessa condução, né, desses impulsos, como esses medicamentos atuam, então é um trabalho em conjunto, tá? Então assistam de novo, caso seja necessária a aula, leiam a apostila novamente e façam os exercícios e para a gente poder corrigir ele lá nas nossas aulas ao vivo, tá bom, galera? Eu encontro vocês na próxima videoaula. Mantenham sempre o foco nos estudos, tá? E daqui a pouco a gente continua. Tchau!